Tudo bem, meus estudiosos? Dando continuidade aí. E agora nós vamos para uma parte mais prática. Nós vamos tratar de números, nós vamos tratar de estratégias. Nós vamos falar de planejamento estruturado e operações de alto risco. Se você é aluno, esse conteúdo vai estar aqui embaixo para você, no módulo 7. E se você está pelo YouTube, para você acessar a área do aluno, é aqui, sempre deixo aqui o primeiro link da descrição para que você tenha acesso a esse conteúdo, a esse material e todas as estratégias que eu mostro, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu criei essa planilha aqui, de forma bem simples, tá? Eu vou explicar aqui o conceito e aos poucos a gente vai trabalhando. Dividi em 3 perfis. Um perfil conservador, eu pintei aqui de um verde clarinho. Um perfil moderado, eu pintei aqui de um verde um pouco mais escuro. E um do perfil agressivo, que eu pintei de amarelo. E aqui nessa primeira coluna, eu coloquei aqui, simulações de capital operacional. O cara que está começando ali com R$500, que quer sentir o mercado, até o cara que tem R$100 mil, né? Que é um capital. Vamos supor que se você tem um capital de R$100 mil e quer trazer ele para o mercado, você não vai colocar R$100 mil para fazer day trade, né? Mas a ideia é o quê? Como eu posso pegar o meu capital inicial e ao final de 12 meses fazer com que esse capital se transforme em R$2.400. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar no cara que é conservador. Esse cara, ele vai arriscar no máximo 2% do seu capital por operação. Se ele tiver um perfil um pouco mais moderado, que eu acredito que a maioria tem, ele vai trabalhar em torno de 3%. Se ele tiver um perfil mais agressivo, ele vai trabalhar arriscando cerca de 5% do seu capital. Então, de forma bem objetiva mesmo, para não dar margem para interpretação. Supondo que você colocou lá R$500 na corretora, não importa qual é o seu capital operacional, se você tem 5 mil ou 1 milhão. Se você colocou R$500, eu sugiro, eu indico, eu ensino os meus alunos, não opere mais do que um contrato a cada R$500. Ah, mas a corretora deixa eu operar 5 contratos. Ok, a corretora deixa você operar, mas eu não recomendo que você faça. E que você negocie 2%. Fernando, mas eu vou fazer só R$10 por dia? É, meu amigo, é assim que funciona. Você vai fazer R$10 por dia e no final do ano você vai conseguir R$2.400. O seu capital que começou com 500, no final do ano vai ser de R$2.400. Eu quero que você entenda nesse momento a mágica dos juros compostos. Ou seja, se você operar um ano esse capital operacional aqui, de R$500, ao final de um ano você vai ter R$2.400. Você já dá um salto para cá. Quando você terminar esse ano, você já está com R$9.600. Você vai dar um salto para cá. Você já termina o ano com 38. Ou seja, em 3, 4 anos, o seu capital, que era de R$500, você chegou a R$40 mil. Fernando, mas isso aí é mágica do Excel, isso só funciona no Excel. Eu tô te explicando o conceito. Eu expliquei para você mais de uma vez. O mercado é simplesmente risco, retorno e probabilidade. Perceba que nesse perfil aqui, qual é a sua meta por dia? Se você tem R$500, a sua meta é de 50 pontos por dia. Mas, Fernando, quando eu tiver com R$1.000 operando com 2 contratos, eu vou ter que fazer 100 pontos por dia. Sim, 100 pontos por dia no total, mas continua sendo 50 pontos por contrato. Quando você tiver 2.000 por dia operando com 4 contratos, a sua meta continua sendo de 2%. 200 pontos ao dia, mas continua sendo 50 pontos por contrato. Ou seja, a sua meta diária é sempre a mesma. Lembra do que eu falei das outras vezes. O mínimo de exposição com o máximo de eficiência. Fernando, mas R$10 não vai mudar a minha vida. R$20 não vai mudar a minha vida. R$40, R$80 não vai mudar a minha vida. Eu sei, provavelmente não vai mudar a sua vida. Nós dois sabemos disso. Só que se você não aprender a fazer isso com R$500, você não vai conseguir fazer com 5 mil. Se você não aprender a fazer com 5 mil, você não vai aprender a fazer com 50 mil. Abri uma calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Vamos imaginar que você está aqui. Você começou aqui, o seu capital é de R$500,
você vai fazer no máximo com um contrato e a sua meta é de 50 pontos por dia. No final do ano você vai ter quanto? 2.400. Então, mais os 500 que você colocou, 2.400. Ah, Fernando, mas eu perdi 50% dos dias. Presta atenção, hein? Você levou stop. Ah, mas e os stops? Vamos considerar que você teve 50% de stop. 50%. Acertou só metade das operações. Você não ganhou, não terminou o ano com 2.400. Você terminou o ano só com 1.200. Então, os seus 500 iniciais, mais os 1.200, 1.700. 1.700. O seu capital inicial era de 500. Agora é 1.700. Ou seja, você fez mais 1.200. Mesmo você estopando 50% das operações, aliás, vamos ser generoso, vamos supor que você estopou 60% das operações. Então, 2.400, você só ficou com 40% desse valor. Você só ficou com R$960, porque você estopou 60% das suas operações. Você perdeu 60% das vezes. Só que o seu capital inicial era de R$500. Quando você fizer isso de forma percentual, você fez 192% do seu capital no ano. Você tem noção do que é isso? 192% ao ano equivale a 16% ao mês. É difícil, é surreal de você entender que fazendo 10, trabalhando com R$500 e negociando R$10 por dia, só R$10, e errando 60% das vezes, você consegue ainda uma taxa de rentabilidade de 16% ao mês. Agora o que você tem que entender, esse cara aqui, ó, o cara mais conservador, com menor capital operacional, que operou um contrato arriscando 2% ao dia, ele tinha uma meta por operação, uma meta por contrato, uma meta por dia, exatamente igual ao cara aqui, ó, exatamente aquele cara, ó, que tinha um capital de 100 mil, ó, que a corretora dava, ele podia operar 500 contratos lá, a corretora ia deixar ele operar 500 contratos, entendeu? E ele só negociou 200. Ou seja, mas a meta de pontos por contrato é a mesma. Esse cara, supondo que ele preferiu a probabilidade, né? Ele assumiu um pouco mais de risco e veio para essa segunda coluna aqui. Vamos supor que ele veio para um perfil moderado. Os mesmos 100 mil reais que ele tinha, operando a mesma recomendação de 500 por contrato, arriscando os mesmos 3% de margem no máximo, ele continuou com a mesma meta, que foi de 75 pontos por contrato por dia. Ou seja, esse capital de 100 mil terminou o ano com 720 mil. Vamos supor, por absurdo, que esse cara errou 70% das vezes. Presta atenção, ele levou 70% de stop. Ou seja, ele não ganhou os 720 mil, ele só ganhou 30% disso. Ele só ganhou 216 mil. Só que o capital inicial dele era de 100 mil reais. Ou seja, ele fez 100% do capital dele, ele fez mais de 100% do capital. Se você dividir isso aqui ao mês, ele fez 18% ao mês. Por quê? Porque era um capital alto. Ou seja, o mesmo cara, o mesmo operacional que esse camarada aqui fez, ó, o cara que tem um contrato, que é conservador, fez o mesmo operacional, exatamente o mesmo operacional que esse cara que é moderado fez. E fez o mesmo operacional que esse cara que é agressivo fez. Qual foi a diferença? Sabendo que eles tiveram o mesmo risco envolvido, o que mudou foi o capital operacional inicial. E eles buscaram as mesmas metas. Bingo! Lembra que nós falamos na última aula? Vocês lembram dessa imagem na última aula? Que eu falei para você que a virada de chave do trader profissional é entender que ele precisa trabalhar para aumentar o número de lotes, sem alavancagem, sem colocar dinheiro no mercado. Não é porque eu tenho 100 mil na conta, que eu tenho 100 mil para operar, que eu vou pôr 100 mil na corretora e vou operar com 500 contratos. Não é assim que funciona. Se você não conseguir seguir um método, uma estratégia, operando um contratinho com 50 pontos, fazendo R$10 por dia, usando o final do mês para poder operar 2, usando o final do bimestre para operar 3, você nunca vai conseguir realmente aquilo que você busca, que é viver, extrair dinheiro sistematicamente do mercado. Eu não quero ser dono da verdade, eu não tenho essa pretensão. Eu estou te mostrando, eu estou tentando tirar uma venda dos seus olhos que muito provavelmente pode estar te impedindo de crescer de forma exponencial.
Por mais que nós sejamos conservadores, Fernando, mas isso é cálculo de Excel, isso só funciona no Excel. Eu sei disso, né? Eu mesmo sou crítico de trader de Excel. Sabe aquele trader de Excel, que ele, igual eu expliquei a mentalidade do iniciante, eu critico isso. Sabe aquele trader que é analista de gráfico parado? Todo dia ele sabe onde era ponto de compra, todo dia ele sabe onde era ponto de venda, mas ele não clica, ele não faz dinheiro, é porque ele pensa como iniciante. Todo iniciante, todo amador sabe interpretar um gráfico. Talvez melhor do que eu e você. Ele sabe onde é ponto de compra, ele sabe onde é ponto de venda, ele sabe tudo. Por quê? Porque com gráfico parado é fácil. Agora, quando eu mostro para vocês lá, olha, 10 horas da manhã fizemos R$500, 10 horas da manhã fizemos R$100, é com base nisso aqui, ó. E aí, sabe qual é o problema? O iniciante não acredita que isso é possível. No módulo que nós estudamos sobre planejamento cognitivo, onde nós falamos sobre as recompensas por bom condicionamento, o que eu disse para você? Olha, você vai entrar, fazer uma operação e sair. Aí o resto do dia, você vai jogar bola, você vai jogar videogame, você vai fazer o que você quiser, mas você vai desligar a tela. O iniciante não faz isso. Ele entra, ele quer fazer 1, 2, 3, 4, ele está operando pela emoção, pela adrenalina que ele sente. O profissional não, ele entra, pega assim, supondo que nós estamos operando índice, ok? Porque se você estiver operando ações ou outro ativo, muda-se o ativo, muda-se o ticket, mas a lógica é a mesma. Se você quer ganhar dinheiro no mercado utilizando o day trade para alavancar o seu capital, é assim que tem que ser. Você entra, pega o que é seu e sai. Entra, pega o que é seu e sai. Você começou lá, ó, né? Então, eu proponho o desafio. Ó, eu vou colocar R$500 na corretora, vou operar no máximo um contrato e a minha meta diária é R$10. Ah, Fernando, mas ó, eu tô operando Stalker, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, que supondo que nós estamos, um dos operais que eu ensinei, o Stalker. Fernando, mas eu entrei no Stalker aqui, ó, o tamanho da barra, a barra tinha 100 pontos, então um stop de 100 pontos... é um stop de R$20. O meu alvo ideal seria de 40, né, R$40, ou seja, 200 pontos, para que eu tenha uma relação de 2:1. Tá certo isso? Claro que tá certo isso. Só que você tem que entender que muitas vezes o mercado, ele não faz o que eu quero. Eu entrei, se o mercado me deu meus 50 pontos e eu clicar e sair, eu estou abrindo mão do risco retorno. Em contrapartida, eu estou preferindo probabilidade. Ah, Fernando, mas isso não é errado? Quem disse para você que isso é errado? Onde é que foi? Alguma convenção da ONU escreveu que você trabalhar com risco retorno negativo é errado? É arriscado, é perigoso, mas você é livre para fazer o que você quiser. Você tem que ser responsável pelas decisões que você toma. Quando você trabalha seguindo os operacionais de iniciante que eu ensinei para você lá atrás, expectativa matemática positiva, risco retorno favorável, você está priorizando o quê? O risco em detrimento do retorno, mas você está abrindo mão da probabilidade. Isso dá certo? Isso dá certo, mas quando você tem uma menor probabilidade, você demora mais tempo para alcançar um objetivo. E não importa qual seja o seu perfil, se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo ou se você é doido, despirocado da cabeça, não importa. A ideia é sempre a mesma, ó. Todos esses perfis aqui, ó, todos eles, ó, praticaram o quê? O mesmo máximo risco diário, a mesma meta diária, 2% do capital, ó. O moderado, 3%. Ah, Fernando, mas eu quero arriscar mais. Meu amigo, é só você vir aqui e mudar. Você pega a planilha e coloca lá, eu quero arriscar 100% do meu capital. Percebe? Você tem que se responsabilizar pelo que você faz. A aula que eu estou te dando, o conhecimento que eu estou tentando transpor para você, é você entender a mágica, a maravilha do poder dos juros compostos sobre a alavancagem que você faz com o próprio dinheiro do mercado. Imagina um fundo de investimento, daqueles que você nem tem acesso. Se você chegar no gerente do seu banco agora e falar assim, eu quero investir no... Qual é o fundo de investimento que você tem aí? Ele vai te oferecer aqueles produtos comerciais que tem lá. Ele não vai te dar os fundos. Porque para você investir em fundos altos, você tem que ser investidor qualificado. E para ser investidor qualificado, você tem que assinar um termo na corretora, você tem que ter mais de 1 milhão, 2 milhões de patrimônio. 90% dos brasileiros não acessa isso. 99% dos brasileiros não tem acesso a isso. Mas há um computador com Excel, praticamente a maioria dos brasileiros tem. E você pega um fundo desse, você acha que esses fundos fazem 20%, 30% ao ano? Claro que não fazem.
Qualquer fundo de investimento que você imaginar, de qualquer banco, de qualquer gestor, ele só tem uma única meta. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Ó. Qualquer fundo de investimento, de qualquer banco que você imagine, de qualquer critério para ser investidor qualificado, todos eles só têm um único objetivo: fazer mais dinheiro do que a renda fixa. Hoje, né, 2023, aí, não sei quando é que você está vendo essa aula, meados de 2023, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está pagando alguma coisa em torno de 13%, aí, um pouquinho mais, aí, um centésimo a mais. Ou seja, se eu sou um gestor de grande fundo, estou administrando uma grande fortuna de vários multimilionários, por que esses vários multimilionários, bilionários, vão deixar o dinheiro deles na custódia do meu banco, na custódia da minha corretora, para que eu administre, se eles podem depositar lá no governo lá e pegar os 13% livre deles? Por que eles estão arriscando ganhar um pouquinho mais que os 13%? Porque é possível. Então, a partir do momento que eu, gestor de grande fundo, gestor de grande banco, big player, né, smart money, já falei, chame como você quiser. A partir do momento que o meu fundo gere mais rentabilidade do que a taxa Selic, do que a taxa básica da economia, eu já estou fazendo a minha obrigação, eu já estou performando em bônus. Qual é a diferença entre esse gestor de fundo e eu e você? Esses caras têm dinheiro praticamente infinito. Então eles fazem médio praticamente infinito, eles compram até, pode cair o tanto que for que eles têm dinheiro para comprar. Só que quando eles conseguem uma rentabilidade mínima, acima da renda fixa, eles já são bonificados, eles já ganham aqueles prêmios absurdos. Por quê? Porque eles não trabalham com cifra de R$500 ou de 100 mil. Nós estamos falando de bilhões e bilhões, algo inimaginável para mim, para você e para a maioria da população. Nós falamos isso aqui na última aula, lembra disso aqui, ó, desenvolvimento pessoal em primeiro lugar. Você tem que se conhecer e saber onde é a sua zona de máxima performance. Não adianta eu falar para você, opere Stalker 2:1. Não, opere indicador de volume com indicador de exaustão de volume. Não, opere Scalper de gradiente. Não, opere Scalper por níveis. Esses operacionais são os meus, são aqueles que eu domino, que eu sei de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu te ensino o operacional, só que você tem que fazer o quê? Você tem que se conhecer, saber qual é o seu limite de conforto, saber qual daquele operacional vai fazer com que você se sinta confortável, vai fazer com que você trabalhe na sua zona de conforto emocional. E aí o que funcionou para mim vai funcionar para você também. Você vai se criar. Não sou eu, não é o meu conhecimento. O conhecimento que eu estou compartilhando, ele vai facilitar o seu caminho. Lembra do que nós falamos? Os fundamentos determinam o preço, porém os algoritmos determinam o caminho. Eu expliquei isso para vocês na última aula. É a mesma coisa. O conhecimento, a transposição didática que eu faço, vai dizer onde você vai chegar. Porém, o caminho é você que vai percorrer e o profissional assume responsabilidades por isso. E para chegar onde os profissionais chegam, você tem que focar, eu sugiro que você foque nesses dois tópicos. Você precisa trabalhar para aumentar a quantidade de lotes. Fernando, mas eu só tenho dinheiro para operar um mini índice, então você vai trabalhar só um mini índice, nem que demore uma semana, um mês, um ano, até que você tire dinheiro do mercado suficiente para operar 2. Até que você tire dinheiro do mercado suficiente para operar 3. Até que você tire dinheiro do mercado suficiente para operar 4. Fernando, mas eu não tenho dinheiro, eu quero trabalhar com ações, porque eu me sinto mais confortável trabalhando com ações do que com o mercado futuro. Ótimo. Fernando, mas as ações são caras, eu não tenho R$3.000 para comprar um lote de Petro. De onde você achou que tem que começar com um lote? Mas a corretora deixa no intraday eu fazer operações lá com 50 lotes de ações. Tem alguém colocando uma arma na sua cabeça e te obrigando a fazer com 50 lotes de ações? Não. Então por que você quer fazer com 50 lotes de ações se você não tem dinheiro nem para um lote? Você já viu falar em mercado fracionário? Eu tenho certeza. Vai lá no mercado, vai operar Itaúsa. Eu opero Itaúsa, eu recomendo, eu acho um ótimo papel. É uma empresa sólida, nunca deu prejuízo. Começa um lote, R$10. Se você comprar hoje e a ação cai amanhã, não precisa nem estopar, deixa lá, você só colocou R$10 lá, amanhã ela tá valendo 7, 8, 6, deixa lá. Entendeu? Vai aprendendo, vai alavancando com o dinheiro que você ganha do mercado.
Se você tem R$1 milhão aí, porque você juntou seu patrimônio, ou porque você herdou, ou porque você é um criminoso, sei lá, e juntou o dinheiro de forma ilícita, não é da minha conta, eu não tô aqui para julgar ninguém, o dinheiro é seu, faça o que você quiser, mas se você quer usar esse dinheiro para ser um especulador profissional e ganhar dinheiro de forma profissional no mercado, você só vai conseguir minimamente seguindo o plano de estudos que eu estou traçando aqui com você. E aí quando eu falo, vamos ficar milionários, vamos fazer R$1 milhão em um ano, a pessoa não acredita que é possível. É possível sim. Eu não tenho a pretensão de te convencer que isso aqui é fácil. Eu não tenho a pretensão de te convencer que isso vai acontecer na sua vida. Eu estou aqui para te dizer que é possível. Se eu faço, se alguns alunos meus fazem, você também é capaz. E o que a maioria das pessoas que não conseguem, quando me procuram pedindo ajuda, pedindo mentoria individual, que eu vou conversar com essas pessoas, eu vejo o seguinte, o problema delas é, elas têm o dinheiro, mas elas não aceitam fazer R$10 por dia. Elas não admitem que... Mas é só R$10 por dia? É como se fosse um insulto para a pessoa. É um insulto para a pessoa. Peraí, eu vou colocar R$500 e só vou buscar R$10 por dia? Eu falo, jovem, você está buscando 2%. Você tem noção do que é 2%? 2%? Você não tem noção do que é isso. Você tem noção de quanto a poupança paga no ano? Quanto a renda fixa paga no ano? Você está fazendo o quanto é juros compostos de 2% ao dia? Supondo que você quer fazer day trade. Fernando, eu não quero fazer day trade. Não importa, a mesma lógica funciona se você quer operar swing trade. Eu sei que é muito mais fácil fazer isso aqui na tela do que no gráfico, do que no dia a dia. Mas esse é o caminho. Eu te ensinei um conjunto de estratégias. Eu te dei as melhores ferramentas para te auxiliar. Eu te expliquei como funciona o planejamento cognitivo, como você tem que condicionar. Eu te mostrei a lógica, como funciona o mercado, como você tem que se posicionar e pensar como um profissional. Eu estou te mostrando o caminho das pedras e a partir das próximas aulas, presta bem atenção, eu vou mostrar essas operações sendo executadas na prática. E aí, eu não aceito, né? Isso assim, para quem vem fazer mentoria individual comigo, quando me contratam para mentoria individual, eu não admito algumas falas. Ai, eu não sei estopar. Fala, meu amigo, vai procurar um psicólogo, eu não posso te ajudar. Quem vai te ensinar a aceitar o stop não sou eu, é um psicólogo, é alguém que tem que fazer um tratamento com você para que você conheça seus limites, suas crenças, suas convicções. Você precisa investir no seu desenvolvimento pessoal. Ah, mas eu ganho de segunda a quinta e devolvo na sexta. Vá procurar um psicólogo. Você não precisa de um gestor financeiro, você não precisa de um planejamento financeiro, você não precisa de um professor nem de um mentor sobre trader. Você precisa de ajuda profissional para desenvolvimento do seu lado psicológico. Ah, mas eu ganho tudo, depois eu devolvo tudo. É tudo o mesmo barco, é tudo iniciante. É tudo iniciante querendo nadar entre tubarões. Acho que vocês já viram essas falas aí. Você tá nadando entre tubarões, meu amigo, você não pode sangrar. Os tubarões não vão ter piedade de você. E aí eu deixo como sugestão o seguinte, você identifica aqui, ó. Cada um sabe se... eu não sei se você é um cara conservador, medroso, se você é um cara agressivo, que não tem muito freio. Eu não sei, você que tem que descobrir. Eu não sei qual é o capital operacional que você tem. E aí, vamos supor aqui que você está no meio da grande maioria. Aqui, ó, no meio da grande maioria. Você tem um capital assim, de R$1.000. Vamos colocar aqui, ó, R$1.000. Vamos pegar aqui, ó. E aí você está disposto a arriscar... Ah, Fernando, esses R$1.000 aí, eu tenho muito mais do que isso numa reserva de emergência. Eu estou disposto a arriscar aqui, ó, 3%. Então, que vai dar o quê? Vai dar R$30. Então, o quê? O meu capital é de 1.000 e a minha meta é de quanto? 30. R$30, ó, você digita aqui na parte azul que eu falei, ó, pronto, ó. Você tá nessa linha aqui, ó, né? Você é moderado com R$1.000 e tal. Eu sugiro que você opere com 2 contratos. 2 contratos, no máximo. Fernando, mas a corretora deixa eu operar com 10. Eu sei, você sabe disso, entendeu? E eu vou buscar o quê? 100 pontos, né? Alguma coisa que seria R$20. R$20, 100 pontos. Só que como você tá operando com 2 contratos, a sua operação tem que ter no máximo 50 pontos. Então, no primeiro dia você fez 30. Seu patrimônio foi para 100, foi para 1.030. No outro dia você fez mais 30. Quando você fizer isso assim, ó, ao final de 50 pregões, nós estamos falando em mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, o seu capital, que era de 1.000, já está em 2.500. Fernando, mas eu estopei metade dos dias. Ótimo, então vamos fazer essa conta na calculadora aqui, ó, para não deixar dúvida. Seu capital era inicial, era de 1.000,
Agora ele está em 2.500. Então você fez 1.500, só que você estopou metade dos dias. Você não fez 1.500, você estopou metade, então você só fez mais 750. Então o seu capital, que era de 1.000, agora ele é de 1.750, correto? Correto. O seu capital aumentou em 75%. 75% se você estopar metade dos dias. Em quantos dias? 50 dias. Então, 75% dividido por quantos dias aqui? 50 dias, você está fazendo 1,5% ao dia. Isso aí a poupança não dá em 3 meses. Entendeu? Se você multiplicar isso aqui por ao dia, multiplica isso aqui por 30 dias. 30 dias não, né? Porque não dá... O mês da bolsa é só 22. Multiplica aí por 20 dias. Multiplica por 12 meses. Você vai fazer 360% ao ano, errando metade das operações. E eu mostrei para você. E aí quando você chegar aqui embaixo, o seu capital que era de 1.000, ele não é mais de 1.000. Ele é de 1.750. Então você já vem para essa fase aqui, ó. A partir de agora você já está com 2.000, operando com 4 contratos. Quando você chegar no final do ano, o seu capital o seu patrimônio o seu capital operacional já é de 9.600. Você já pula praticamente para cá, ó. Já pula para cá, porque você tinha 4 com mais 9, 13, já está aqui no capital 16. Ou seja, você vai ganhar muito mais do que 99,9% dos brasileiros ganham, sabe? Assim, eu não consigo em uma aula fazer com que você entenda tudo isso, com que você sinta tudo isso. Porque isso é uma coisa tão simples, é uma matemática tão básica. No dia que eu entendi isso, eu realmente criei a bola de neve na minha vida. Por quê? Eu opero Stalker, tudo bem. O Stalker, as barras médias dos 5 minutos, por exemplo, as barras médias dos 5 minutos, elas têm em média ali, né, um dia pelo outro, vamos colocar 200 pontos. 200 pontos, alguma coisa em torno de R$40. R$40. Eu vou lá, coloco o meu stop de 200 pontos para trás e coloco o meu alvo de 300 a 400 pontos para frente, uma vez e meia ou duas. Às vezes o mercado bate e dá um tiro, pau, vai lá no meu alvo rapidinho, né? Eu estourei de ganhar. Só que tem dia que o mercado fica sambando ali, ele aciona a minha entrada, ele vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás. E aí você tá com um contrato só, 2, 3, aí R$50 a mais, R$50 a menos, não faz diferença nenhuma na sua vida, né? Não vai deixar você nem mais pobre nem mais rico, porque você tem muito dinheiro para alimentar o mercado, ou você não tem dinheiro nenhum, nem sabe o que está fazendo aqui. E aí quando você percebe que você tem que se alavancar, quando você percebe que se você tá com 10 contratos, que é um número que eu acho assim bacana, que a brincadeira começa a ficar divertida. Poxa, se eu tô com 10 contratos, alguma coisa em torno de R$5.000 na corretora, eu coloco 5.000 na corretora, né? A corretora vai me deixar operar com 50 contratos. Presta atenção, a corretora vai deixar eu operar com 50 contratos. Eu não vou fazer uma entrada. O Stalker deu um sinal. Eu não vou fazer entrada com 50 contratos, entendeu? Se eu posso operar, segundo eu sugeri, né, você operar aí R$500 por contrato, eu tô podendo operar 10, eu entro com 2. O preço veio 50 pontos para trás, eu coloco mais 2, entendeu? Aí o preço explodiu para trás e me estopou. Eu não levei o stop cheio. Eu podia levar um stop de 10 contratos, eu levei um stop só de 4. Deu um outro sinal, eu entrei com 2 contratos. O mercado foi para frente um pouquinho, eu coloco mais 2. O mercado voltou pro meu preço de entrada, eu coloco mais 1. O mercado andou um pouquinho contra a minha posição, eu coloco mais 2. Percebe que eu coloquei 7 contratos, eu não coloquei os 10, que era a minha mão mínima recomendada. O mercado andou um pouquinho na frente, do 7 eu zerei 2. Percebe? O mercado andou 1 para 1, eu já coloquei minha operação no risco, no 0 a 0. O mercado deu 1,5 para 1,5, ou seja, eu já bati a minha meta. Eu zero, se eu tô com 7, supondo que eu tô ali com 10 contratos, eu zero 9, deixo só 1 e ponho o stop no 0 a 0 e vou tomar café, esqueço. No final do dia eu dei sorte, o mercado andou na minha direção e eu ganhei mais R$100 sem fazer esforço nenhum. E aí quando você entende isso, e aceita e passa a pensar como um profissional, você começa realmente a ver a coisa acontecer. Agora, não adianta você querer fazer de outro jeito, eu lamento, não tem como. Se você descobrir um jeito diferente desse que eu ensinei, por favor, não me ensina, porque eu não quero aprender, sabe? Não quero, eu tô num ponto assim, eu não frequento roda de traders, eu não, sabe, não é arrogância, é porque assim, eu já cheguei num ponto
que hoje eu não discuto com o mercado. O cara fala pra mim, o cara paga lá R$100 pra entrar aqui na área de aluno, né? Vocês pagaram aí pra entrar aqui alguma coisa em torno de... Uns pagaram 40, outros pagaram 100, enfim, depende lá do que o administrador de anúncio mostra pra você, você pagou uma taxa, mas eu sei que foi uma taxa simbólica. Esse cara, eu sei que ele é iniciante quando ele começa a querer ficar debatendo, por quê? Porque ele tá com a cabeça pesada de tanta bobagem que ele viu por aí, tanta bobagem, que ele não consegue se acertar, ele não consegue. E aí, a gente já falou, né, aquilo que faz o amador culpa todo mundo, menos, ele nunca é o responsável pelo que ele faz, sempre é o outro. Fernando, como é que funciona a mentoria individual? Antigamente, o que eu fazia? Eu esperava o pessoal, eu via lá 100%, né? 100% da matéria concluída lá na plataforma do aluno. Toda vez que você vê a aula lá, eu vejo lá o percentual que você fez. Quando os alunos chegavam no 100%, eu mandava um e-mail, olha, você quer continuar, quer estudar comigo, quer operar comigo numa sala ao vivo, né? Você quer ver minhas boletas, você quer ver meus DARFs? Eu mostro, só que isso tem um custo, entendeu? O cara ele quer ver minhas DARF. Tudo bem, você está disposto a pagar a hora da minha consultoria para que eu te mostre minhas DARFs? Você quer ver minhas boletas? Você está disposto a pagar pela minha consultoria? Não, ele não tá, percebe? Por quê? Porque ele não tem comprometimento nem com ele mesmo. Ele não entendeu que o mundo é assim, que o mundo... E eu não estou aqui pregando papo de positividade, de coach, não. É só autodesenvolvimento, é você entender como funciona. Entendeu? Não, Fernando, eu quero sentar, eu quero ver sua tela, eu quero ver suas boletas, eu quero operar com você no pregão, entendeu? Como eu mostro todo dia, sempre tem 1, 2, 3 alunos que estão dispostos a fazer isso e que podem pagar por isso, entendeu? Eu falo, olha, a minha hora é a partir de R$600, entendeu? E eu não vou abrir o meu Zoom, eu não vou mostrar a minha boleta por menos de R$600 a hora, entendeu? O conhecimento que eu entrego aqui na área do aluno por uma taxa simbólica, porque essa taxa mal paga a hospedagem do site, aí, mal paga as taxas da transação. E esse modelo que eu estou te mostrando é uma sugestão, não é para você seguir isso como se fosse uma bíblia, é para você se balizar e criar o seu próprio modelo, criar o seu próprio método, criar o seu próprio a gestão de patrimônio, né? Então o que eu fiz aqui, ó? E aí você identificou aqui, né, qual é o seu capital operacional, qual é o seu perfil. Você pega uma planilha de Excel básica e coloca, ó, eu vou operar aqui, ó, vou operar nesse modelo aqui, ó. Vou arriscar um capital de R$2.000, vou operar no máximo com o contrato, arriscando 2%, R$40. Então, se você quer trabalhar com R$40, você vai pegar lá, segunda-feira, eu fiz R$40. Na terça-feira, eu fiz R$40. Na quarta-feira, eu perdi R$40. Na quinta-feira, eu perdi mais R$40. Na sexta-feira, o mercado não foi para lá nem para cá, eu saí no 0 a 0. Qual foi o total que eu fiz? Não fiz nada, essa semana eu fiquei no 0. Na outra segunda, eu comecei perdendo 40. Na terça, eu ganhei 40. Na quarta, eu ganhei mais 40. Na quinta, eu perdi 40. Na sexta, eu ganhei 40. Qual foi o total que eu fiz? Essa semana eu terminei com R$40. Na outra semana, comecei a semana bem, fiz 40. Na outra semana, no outro dia, fiz mais 40. Na quarta-feira, perdi 40. Na quinta, ganhei 40. Na sexta, eu ganhei 40. Quanto eu fiz na semana? Na última semana do mês, eu comecei a semana, perdi 40. No outro dia, eu ganhei 40. No outro dia, eu ganhei mais 40. No outro dia, ganhei mais 40. Aqui eu não operei, porque eu não quis operar. Quanto que eu ganhei? Aí lá se foi as minhas 4 semanas do mês. Quanto que eu fiz no mês? Deixa eu somar aqui. Nossa, fiz R$240 no mês. Nossa, mas R$240, Fernando. Se eu levar minha namorada ali, meu marido, minha família, a gente mal come uma pizza. Sim, meu amigo, você mal come uma pizza, mas você fez uma mágica. Você tinha que ganhar um prêmio Nobel. Porque você pegou um capital de R$2.000, bota na calculadora. R$240, meu capital inicial era 2.000. Eu fiz quanto? Eu fiz 12% do meu capital. E qual a diferença de você fazer esse operacional aqui com 100 mil ou com 1 milhão? O operacional é o mesmo, o risco envolvido é o mesmo, a quantidade de pontos por contrato que você vai buscar é a mesma, a exposição ao mercado é a mesma. A diferença é que você construiu uma curva de aprendizado. Você conseguiu fazer isso aqui, depois você conseguiu fazer isso aqui, depois você veio para cá, depois você veio para cá.
depois você veio para cá, depois você veio para cá, e assim, você vai indo, uma semana, aqui, ó, nós fizemos essa coluna aqui, ó, 50 dias, ó, 100 dias, ó, percebe, ó, a gente vai só o quê, ó, vai só manobrando, ó, poxa, a partir de agora eu não tô mais naquele capital inicial, meu capital inicial aumentou, só que ele aumentou não porque eu sou um financiador, um investidor no mercado, foi porque eu alavanquei utilizando o dinheiro do mercado, e aí, quando você menos perceber, você está fazendo 500 por dia, 1.000 por dia. Tem noção que o brasileiro médio ganha um salário mínimo por mês? E quanto maior o seu patrimônio, menos exposição ao risco. Lembra da última aula que nós falamos sobre isso? Lembra que nós falamos isso na última aula. O amador, ele quer aumentar o número de operações. O profissional não, ele quer fazer mais dinheiro aumentando os lotes. E o amador quer ficar o dia inteiro na frente da tela ali, né? Ele quer fazer do mercado uma CLT, quer ficar das 8 às 18. Ele faz pré-mercado, pós-mercado, intermercado, forex à noite, ou seja, ele fica um viciado. Enquanto o profissional, ele quer o quê? O mínimo de exposição com o máximo de lucro. É isso que você quer buscar aqui, ó. Mínimo de exposição. Quanto maior o seu patrimônio, quanto maior o seu capital, menos vai ser a sua exposição. Você quer ficar menos tempo exposto ao mercado. Agora, a dificuldade é, você consegue fazer isso? Claro que você consegue. Claro que quem não consegue fazer isso, qualquer um consegue. A questão é, quando você tomar esse stop aqui, você vai desligar o seu bendito do computador e vai fazer qualquer coisa na vida? Quando você ganhar esses 40 reais aqui, você vai conseguir desligar o seu bendito computador? Ah, mas hoje o mercado tá bom, tá direcional, tá dando mais operações na minha estratégia. Meu amigo, psicólogo, terapeuta, coach de desenvolvimento pessoal. Você não quer um professor de trade, você não precisa de mim, você não precisa de nenhum mentor de trade, você não precisa de consultoria individual, você precisa de atendimento especializado, você precisa de psicólogo, terapeuta. Se você não for capaz de dominar a você mesmo, você acha que você vai dominar quem? Vamos terminar essa aula com essa reflexão. Se você não for capaz de vencer a si próprio, quem você pensa em vencer? Te vejo na próxima aula.